Olá, aqui é a professora Letícia, estou aqui diretamente da Uningá, junto com a professora Érica, que vai fazer a nossa palestra do congresso de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Érica, a esse congresso da Uningá. Esse tempo é seu, né? A Érica tem uma experiência grande, eu tenho o prazer de conhecê-la desde lá dos estudos, quando nós fizemos o mestrado, e agora estamos as duas doutoras, né? E é assim, com muita gratidão que eu tenho ela aqui hoje como palestrante desse encontro. Então, seja muito bem-vinda, Érica, esse tempo é teu, apresenta aí a tua experiência, tá? Tudo muito tranquilo, e aí os alunos, conforme eles vão tendo perguntas, né, vocês que estão aqui, eles vão comentando, colocando no chat e a gente vai respondendo juntas, tá bom? Um beijo, eu vou ficar aqui de ladinho, mas hoje eu quero assistir também, tá bom? Seja muito bem-vinda, pode falar. Ok. Muito obrigada, Letícia. É um imenso prazer receber esse convite seu, né? Como você bem disse, eu tive o prazer, né, de te conhecer ali durante esse período acadêmico do mestrado. Nós estudamos juntas numa disciplina como alunas não regulares, depois cada uma seguiu aí um caminho diferente, né? Eu fui para a Universidade Estadual de Londrina, você seguiu na Universidade Estadual de Maringá. E nessas idas e vindas nos encontramos, estamos sempre por aqui, né? E eu fico muito feliz, né? Muito grata pelo seu convite para poder compartilhar, né, com os presentes aqui hoje um pouquinho da minha experiência, do que eu venho estudando nos últimos anos. Bem, mas quem sou eu, né? Além de conhecer aí a professora doutora Letícia, eu sou a Érica Antônia Caetano. Conforme mencionei, sou mestre em letras pela Universidade Estadual de Londrina e, recentemente, né, finalizei o meu doutorado na área de estudos linguísticos na Universidade Estadual de Maringá, pelo PLE. Também sou professora de língua inglesa no Ensino Fundamental 1, na Prefeitura Municipal de Maringá. E ainda atuo como professora na educação de jovens e adultos também no Ensino Fundamental 1 e na Prefeitura de Maringá. Sou tutora à distância do curso de Letras EAD UEM desde o ano de 2012. E eu vou deixar aqui, né, nessa tela, vocês vão ter acesso Aí, a ela. Oi, Érica, Oi. você está compartilhando? Pode compartilhar? Vê se apareceu. Não Eu apareceu acho para que vocês? Ah, ainda não. espera lá só um Eu acho minuto, que na hora então. da exibição, a gente já testou a tela, agora sim, agora vai aparecer de novo. Apareceu eu, peraí, agora sim. Aí o quem sou eu? Misericórdia, vocês não estavam Isso, me vendo. Então, a gente estava voltemos. vendo hoje, claro que a gente estava. Olha, então ela voltou, isso, ela já colocou ali, ó, Isso, essa parte, a apresentação, né? exato. E Eu até agora sim, o pediria, meu endereço de e-mail. agora foi o Perdão, endereço, e pessoal. até legal, imagina, volta um pouquinho naquela tela primeira do congresso, porque daí a gente já apresenta a temática, olha lá, a palestra de hoje, né, nós colocamos ali os silêncios na arte, né, literatura e cinema, então, eu queria só reforçar o quanto é abrangente. Quando eu fui fazer o convite para os alunos, nós falamos para eles, né, olha, as palestras, elas são assim, elas envolvem diversas temáticas, e a Érica, por mais que o mestrado seja na literatura, né, ele fala da arte, então nós temos alunos também de artes visuais, né, fala de cinema, fala da importância dos silêncios, então vai unir, né, muitas das temáticas. Então hoje o tema é esse, os silêncios na arte, é um recorte da sua tese, né, Érica, da sua Isso mesmo. pesquisa. Então ótimo, pode ir lá para a sua apresentação. Então, conforme a Letícia já estava aí destacando, né, o nosso diálogo hoje é sobre um recorte da minha tese, na realidade, não exatamente um recorte. A temática da minha tese é, sim, sobre os silêncios, eu utilizo essa teoria, mas o corpus é um outro objeto, né? Então, o que eu trago aqui hoje é resultado de um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo junto com um grupo da minha orientadora, né? Vou falar sobre ela um pouquinho mais adiante, e nesse grupo de pesquisa nós estudamos o silêncio na arte, né? Tanto na literatura como no cinema, nessas artes propriamente ditas. Então, o que eu trago hoje para expor para vocês, para nós conversarmos, é justamente esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo nesses últimos anos. Agora sim, então, olha,
consta meu endereço de e-mail, vocês vão poder, né, caso surjam dúvidas, né, ao longo da minha fala, de repente vocês não conseguem aí colocar de imediato no chat, podem estar entrando em contato, que eu estarei pronta para dialogar com vocês, compartilhar material, tá? Bem tranquilo. Bom, nossa conversa hoje inicia-se, e aí o público do curso de letras, talvez aí é um público que vai se interessar um pouco mais, como vocês podem perceber, né, eu tenho uma longa trajetória acadêmica e eu acabo aí perpassando por diversos espaços, né? Sou professora de língua inglesa, trabalho com educação de jovens e adultos, e aí ao longo desses estudos eu também me graduei em pedagogia e em história e realizei especializações em todas essas áreas. Então, durante essas especializações, eu pude trabalhar com aquilo que eu gosto bastante, que é a literatura, mas também pude transitar em outros ambientes, né? E quando iniciei o processo da especialização, lá na minha primeira especialização no ano de 2010, né? Era na área de língua portuguesa. Nós tínhamos que fazer, então, o nosso trabalho final e aí vem aquela aflição, né? Talvez alguns de vocês aí, já nos últimos anos do curso de letras, tenham se deparado com esse momento ou ainda venham se deparar, é muito comum, né? Então, talvez essa nossa conversa hoje vá ajudá-los, né? Vai mostrar aí que em todo o final do túnel tem uma luz. Nós nos perguntamos, vou analisar o quê, né? Como eu vou ler esse texto? Como eu vou discorrer sobre determinada obra e entregar o meu trabalho para o meu orientador, né? Para ser aprovado nesse curso. Então, quando nós falamos de leitura de textos artísticos, seja ele qual for, o texto cinematográfico, a pintura, a história em quadrinho, a escultura, o texto literário, o teatro, nós sempre vamos partir daquilo que nós já conhecemos, do nosso conhecimento de mundo, do nosso repertório. Isso é muito comum, né? É normal, é óbvio, mas eu não posso escrever um trabalho acadêmico com o meu achismo, com aquilo só, com as minhas experiências, com aquilo que eu li, com aquilo que eu sei. Eu sempre preciso estar assim baseado, ancorado em estudiosos teóricos que falam acerca de, né, que trouxeram alguma teoria e que trazem ali algum método para que a gente consiga fazer essa leitura e trazer essa interpretação. Então, não posso partir do nada. E aí vamos falar um pouquinho sobre as teorias, mas de forma bem sutil, bem rápida, bem leve. Acredito também que muitos de vocês já devam ter ouvido falar sobre algumas dessas teorias, e aqui eu estou falando de teorias que vão adentrar mais ao campo literário, formalismo russo, neocriticismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, estilística, crítica sociológica, a estética da recepção tão famosa, a desconstrução do Derrida, materialismo lacaniano, a crítica feminista. Olha só quantas teorias em que eu posso estar me respaldando para fazer minha análise e a minha leitura de texto literário. A crítica psicanalística, o pós-colonialismo, a crítica genética, o pós-modernismo e tantas outras que eu nem coloquei aqui, que nós podemos nos ancorar para poder fazer as nossas leituras dos textos. E aí eu coloco para vocês, que é a proposta, conforme a professora Letícia destacou ali no início, no tema, né, dessa conversa, é sobre o silêncio na arte. E eu pergunto para vocês, e o silêncio? Né? Quando falamos em silêncio, logo vem à mente aquela resposta dicionarizada. Independente da língua, você vai encontrar lá descrições no dicionário que diz que o silêncio é a mudez, é a ausência de voz, ausência de palavra. Como, então, seria isso uma teoria baseada nisso, né? Como eu vou ler um texto baseado na ausência de palavras, na ausência de som? Como isso funciona, né? E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, qual é o lugar do silêncio nas teorias hoje, nesses estudos? E, como eu também já mencionei, foi a teoria que respaldou a minha tese, né? Foi resultado do o meu texto inédito, né? E quando a gente fala de ineditismo, e aí eu até queria trazer isso para vocês também, para acalmar o coração, quando nós temos que realizar um trabalho acadêmico,
coração fica apertadinho quando o professor fala: ah, você pode até fazer leitura de diversos artigos, trabalhos, hoje em dia, com a inteligência artificial, ChatGPT, vocês podem sim fazer essas leituras, mas olha lá, cuidado com o plágio, né? Cuidado com a cópia. E aí você fica, meu Deus, como é que eu vou falar sobre algo novo, né? Se já foi dito, por exemplo, vamos falar lá do Dom Casmurro, né? Aquela eterna dúvida, né? Ser ou não ser. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Como que eu vou falar sobre isso? Como eu vou analisar esse texto? A partir de quê? Ah, mas muitas pessoas já falaram sobre isso. Não posso mais falar, então? Não posso ler Dom Casmurro? Não posso trazer Dom Casmurro para um meu TCC? Pode sim. E é isso que eu venho mostrar para vocês com essa teoria do silêncio, né? Então, uma questão aqui para a gente iniciar. O silêncio pode contribuir para a totalidade de entendimento de uma obra? E aí, dada essa pergunta, eu trago para vocês essa imagem com essa citação de uma obra dessa autora, que eu gosto bastante, apesar de ter uma leitura bem densa. A obra que eu analiso na minha tese é dessa escritora, essa citação compõe essa obra, é uma obra póstuma, que foi publicada no ano de 1978, um ano após o falecimento da autora. E aí, nessa obra, em determinado momento, o seu autor, narrador, personagem vai dizer: no silêncio é que mais se ouvem os ruídos. Vamos pensar e refletir uns minutinhos sobre essa afirmação. Como assim? No silêncio é que mais se ouvem os ruídos. O que isso tem a nos dizer? O que está colocado aí nas entrelinhas dessa afirmação? O que seria esse silêncio? O que seriam esses ruídos? E aí, trazendo para o nosso campo, né, pensando na análise literária, na análise de obras artísticas, o que seria esse silêncio? O que seria esse ruído? E aí nós passamos, então, a tratar um pouquinho disso, né, que eu questionei a vocês. O que é esse silêncio, né? Esse termo, conforme eu já mencionei, que frequentemente ele é percebido como essa ausência de som ou ausência de comunicação, mutismo. Na arte, nós vamos observar que ele é o oposto de tudo isso. Ele é um espaço cheio de significados. E aqui eu apresento para vocês alguns estudiosos e teóricos que vêm desenvolvendo estudos acerca do silêncio. Esses estudiosos são de diversas áreas do conhecimento, tá? Não são especificamente da área da literatura. Por exemplo, nós temos ali a Eni Orlandi, que é uma linguista brasileira, o Santiago Kovadilov, que é um argentino, sociólogo, a professora Luzia Aparecida Berloffa Tofalini, que foi minha orientadora do doutorado, que é uma professora e crítica literária, o francês e sociólogo David Le Breton, estudioso também do silêncio, entre outros aqui que eu vou mencionar ao longo da nossa conversa, que estão estudando e estudaram o silêncio de acordo com as suas perspectivas, né? Então, não especificamente no campo da literatura. Eu começo por destacar, então, o que o David Le Breton vem dizendo acerca do silêncio. E aqui eu trago uma citação no qual ele diz que o silêncio é uma forma que nunca foi definitivamente apresentada sobre um único aspecto. E já por essa afirmação do Le Breton, nós vamos ver a grande dificuldade que é trabalhar com qualquer análise que seja, tendo como foco o silêncio. O silêncio não é uma teoria fácil, né? Mas é encantadora. Quem adentra o silêncio não quer sair mais, né? É maravilhoso. Nós conseguimos perceber, ler coisas, enxergar coisas que nós, talvez com outras teorias, não íamos conseguir, né? Nós vamos adentrar ali, nós vamos mergulhar para além da palavra. Então, o David Le Breton, na sua obra do Silêncio, essa que eu coloco a capa aí em destaque para vocês, ele vai chamar nossa atenção para duas designações de silêncio, são termos latinos, que é o sileu e o taceu. Ele diz que enquanto o primeiro termo, que é o sileu, se trata de um verbo intransitivo, o taceu é um verbo ativo. Então, por aí já se mostra, né, a grande diferença dessa divisão e designação desses conceitos para a palavra silêncio. Ele diz que o taceu do verbo tacer significa calar-se.
Então, calou-se, está em silêncio. Já se leu, do verbo se ler, e corresponde a um estado de calma, né? Não se cala, se está em silêncio, é um estado de calma, de tranquilidade, é uma ausência de movimento ou ruído. Para esse autor, então, se ler e tacer alternam-se nos movimentos incessantes da conversa. Então, nós temos ali a calmaria, que é algo involuntário, e também temos o momento do calar-se, né? Por exemplo, agora eu estou falando e vocês estão me ouvindo, né? Então, há esse movimento do sileu e do taceu, né? Vocês se calam para ouvir, há um momento de calmaria, e vocês vão perceber que mesmo no momento em que eu estou falando, há pausas na minha fala, breves pausas ao respirar. Quando eu pronuncio cada fonema, o silêncio está ali, atravessando tudo isso. Então, o silêncio está em tudo. Por isso que eu digo que quem conhece o silêncio, quem se adentra aí aos estudos do silêncio, se apaixona, né? Então, voltando à citação do autor, ele vai dizer que quando o homem se cala, não deixa de comunicar, pois o silêncio nunca é o vazio, mas um sopro entre as palavras, a curta pausa que permite a circulação de sentido. Então, nesse prisma, o silêncio, longe de ser ausência, ele é a possibilidade da existência dos sentidos. E aí, para dar continuidade, eu trago aqui também a Annie Orlandi, conforme eu mencionei, é uma linguista brasileira. Essa obra é muito reconhecida. Quando o assunto é silêncio, ela é sempre mencionada. Então, se porventura tiver interesse em adentrar aos estudos do silêncio, certamente terá que passar de forma religiosa por essa obra, terá que fazer a leitura. É uma leitura tranquila, mas é uma leitura assim que vamos desbravar, né, a teoria do silêncio. Então, a obra é As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos, e nessa obra ela também vai concordar com a ideia do David Le Breton, de que o silêncio não é ausência, muito pelo contrário, ele é a presença plena de significação. Essa autora vai afirmar que o silêncio é a respiração, eu acho isso muito belo. Ela diz que o silêncio é a respiração, o fôlego da significação, um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Se pararmos para pensar, né, quando temos dúvida, ou mesmo agora que vocês me ouvem, existe um momento da pausa, do fôlego, né? Vocês vão parar para pensar, o que essa louca está falando, né? Ou eu mesmo vou parar para pensar aqui, meu Deus, eu disse isso, né? Então, esse silêncio é esse momento mesmo para que o sentido faça sentido, né? É um momento de recuo, de fôlego, né? Para que a gente possa organizar as nossas ideias. Então, quando não falamos, citando Orlandi, não estamos apenas mudos, estamos em silêncio. Há o pensamento, a introspecção, a contemplação, entre outras coisas. E aqui, a partir dessa citação, eu lembro muito sobre aquele dito popular no qual as pessoas dizem assim: quem cala consente. Nem sempre, né? Porque o silêncio tem um significado. Às vezes, o significado desse silêncio não é um consentimento, pode ser sim uma negação, né? Então, por isso o silêncio é tão significativo. E agora, também compartilho com vocês as ideias, né, o que a professora doutora Luzia Aparecida Berluffa Tofalini, em sua obra Silêncios e Literatura, Construções de Sentido em Jerusalém, vem falar sobre o silêncio. Essa estudiosa destaca que o silêncio é a fonte originária de toda comunicação. Olha que frase forte, que impactante, né? Como assim o silêncio é fonte originária de toda comunicação? Aqui, ela entende que todo diálogo, toda comunicação, tudo que é dito parte do silêncio. E ela volta a reforçar: todas as situações de comunicação se encontram permeadas por silêncios. E essa estudiosa também vai fazer uma interessante relação entre o silêncio e as artes. Especificamente, depois nós vamos tratar do silêncio na literatura e no cinema, mas ela fala das artes em geral. Então, Toffarini vai dizer que todas as artes, a pintura, a escultura, o cinema, a literatura, o teatro, a música, a dança, a fotografia, a arquitetura, a gravura, a xilogravura, as iluminuras, entre outras artes,
tomam forma a partir da superfície do silêncio. Nelas, o silêncio se aninha. Mas não só elas nascem do silêncio, como também se encontram impregnadas de silêncio e exigem um silêncio fruidor por parte do receptor para que possam fazer sentido para ele. E eu gosto bastante dessa afirmação da professora Luzia, porque me faz lembrar de uma das falas das disciplinas, quando ela ministrava ali no nosso curso. Ela sempre traz isso também nas suas falas, nos seus textos, sobre o texto artístico, né? No início falava sobre aquela preocupação de como eu vou analisar, por exemplo, Dom Casmurro, se muitas pessoas já falaram sobre Dom Casmurro e eu preciso de algo novo, né? Eu tenho que tomar cuidado com plágio, eu tenho que falar uma coisa diferente. E a professora Luzia, ela gosta bastante de destacar o Ezra Pound, com a obra ABC da literatura, naquele trecho em que ele diz que a obra de arte é a novidade que permanece sempre novidade. E aí isso trouxe um alívio para o meu coração. Então eu vou levar para a vida e compartilho isso com vocês. Naquele momento em que a gente precisa organizar as ideias, os nossos projetos, quando vamos desenvolver um trabalho acadêmico, e aí, no caso do doutorado, que precisa ser inédito, né? Que tem aquela preocupação, meu Deus, sobre o que eu vou falar. E eu pensava assim, nossa, eu quero trabalhar com Clarice Lispector, mas Clarice Lispector é tão batida. O mesmo ocorreu comigo no mestrado, quando eu trabalhei em Guimarães Rosa, que também é tão estudado, né? O que falar de novo, de inédito sobre esses autores, sobre a obra desses autores? Tantas pessoas já falaram, né? O que eu consigo trazer que não foi dito ainda? E aí, essa frase acalentou meu coração no sentido de que, se é arte, sempre haverá alguma coisa a ser dita, algo que não foi dito. Então, consequentemente, nós temos aí o ineditismo. E aí foi por essa via que eu consegui trabalhar com a obra póstuma, Um Sopro de Vida, Pulsações, no doutorado, e falei sobre o silêncio nessa obra. Então, voltando aqui à citação da professora Luzia, ela diz que as obras de arte guardam silêncios que escondem significados. Gente, isso é magnífico. Todas as obras, seja ela qual for, guardam silêncios. E todos esses silêncios significam. Eles só precisam que o receptor faça o seu papel de decodificar, de ler, né? Quanto maior grau de artisticidade de uma obra, maior serão os espaços de silêncio e também as possibilidades de construção de sentidos. E aí eu faço uma pausa novamente para mencionar os meus trabalhos. Vocês estão vendo, conforme eu disse no início, a minha fala hoje está atrelada à minha experiência, então, vira e mexe, eu vou estar falando sobre os trabalhos, seja do mestrado, do doutorado, ou desse projeto de pesquisa. Então, aqui, quando se diz quanto maior grau de artisticidade, vamos pensar sobre isso. O que é isso? Olha o que a pessoa pensou aqui. Ah, vou fazer o mestrado. Quem eu vou estudar? Qual obra? Guimarães Rosa. Maluca, né? Porque Guimarães Rosa é fabuloso, mas é dificílimo, né? Tanto que existe um dicionário para entender Guimarães Rosa, com os seus vocábulos, com o seu neologismo. Então, eu escolhi um autor muito difícil, muito pesquisado. E nessa citação diz que quanto maior grau de artisticidade, o que é isso? Quanto maior labor na obra de arte, quanto mais dificuldade. E estudar Guimarães Rosa, para mim, foi muito difícil. E eu tenho certeza que para muitos estudiosos de Guimarães Rosa, no início da pesquisa também foi. O mesmo aconteceu com Clarice Lispector. Eu decidi, quando eu adentrei o doutorado, que eu queria trabalhar com uma obra de Clarice Lispector. Mas Clarice Lispector também é dificílima, né? Dada aí o seu grau de introspecção nos seus escritos, né? A sua descida no abissal do ser. Então, ela trabalha muito com essa parte do eu, né? Do mergulho no eu, e é muito difícil compreender isso. E nesse trecho, quando fala sobre esse grau de artisticidade, pensando nessas obras e nesses autores, nós vamos ver que sim, né? Dado esse labor na escrita desses autores, os espaços de silêncio, o que dizer sobre as suas obras é imenso, né? Há uma infinidade de construções de sentidos e possibilidades para que a gente possa fazer a leitura e a nossa interpretação.
E aqui também compartilho com vocês mais uma estudiosa teórica, que é a psicanalista Maria Lúcia Homem. Ela produziu esse texto como resultado também da sua tese de doutorado e em seguida publicou em livro. Nessa obra, Limiar do Silêncio e da Letra, traços de autoria de Clarice Lispector, a autora vai analisar 3 obras de Clarice Lispector, tratando da questão da relação entre silêncio e literatura. Então, para essa estudiosa, a própria literatura é estruturalmente presença e ausência, letra e espaço, categorias que forjam palavras, palavras que, por sua vez, vão forjar frases, e assim sucessivamente. Então, na visão dessa estudiosa, a literatura é um campo fértil para explorar a presença e o papel do silêncio na construção dos significados. Essa estudiosa entende que o texto literário não é apenas sobre as palavras escritas, né? Eu me recordo também de várias obras em que a gente leva aquele susto, né? Tá numa leitura corrente e de repente se depara com uma página em branco ou uma página preta, né? Uma página que você fala, nossa, tá vazia, não tem nada. Mas o que essa página em branco significa? Ela não está ali à toa, não foi um mero esquecimento do autor, do editor, do revisor, não foi um acidente gráfico, né? Então, ela está ali e compõe essa obra e a significação dela. Então, é um campo fértil para a construção de significados. Mas também sobre o que é dito explicitamente. Então, muitas coisas que são explícitas também podem ser lidas pelo viés do silêncio. Os espaços que tem entre as palavras, os significados que estão subjacentes, que podem ser sugeridos pelo silêncio. E aí, passamos então à minha grande proposta, que é demonstrar, né, compartilhar com vocês como tudo isso que eu venho falando até então pode ser visto, né, na literatura, no cinema, e aí abrir esse leque também para vocês pensarem nessa aplicação em outras artes. Mas antes, eu coloco aqui, espécies de silêncio. Poxa vida, professora, você falou aí sobre o silêncio não é o vazio, mas a possibilidade de significação e de sentidos. Agora você vai falar de espécies? Sim. Como nós vimos anteriormente, são diversos estudiosos. E cada um desses estudiosos tem perspectivas, né? Falei que eles são de diversos campos dos saberes. E aqui eu vou colocar para vocês que essa infinidade de silêncios, né, de estudos, também traz para a gente uma infinidade de oportunidades de entrelaçar esses estudos, de adentrar sobre uma perspectiva, um viés ou outro. É muito difícil? Não dá, né? É como querer abraçar o mundo, né? Impossível, é imenso. Então, tendo consciência disso, que nós vamos falar de silêncios, porque são espécies, né? Há uma infinidade. Aqui, nesse estudo, eu busquei explorar na narrativa literária e cinematográfica A Hora da Estrela. Então, a obra que eu seleciono para dialogar hoje não é o meu objeto de pesquisa, é uma obra anterior, publicada em 1977. Essa foi publicada quando a autora ainda estava em vida. E nós vamos, então, trabalhar, aplicar o silêncio fundador e a política do silêncio. Esses silêncios que eu estou falando aqui, essas espécies, são silêncios que a linguista brasileira Ernie Orlandi vai tratar na sua obra. Então, estamos ancorados nessa leitura nos estudos de Orlandi. Mas antes de aplicarmos, de pensarmos o silêncio nessas obras, é importante nós tratarmos um pouquinho sobre essas artes, né? Literatura e cinema. Então, vamos pensar aí, estamos falando de formas específicas de expressão artística. Concordam comigo? Literatura e cinema são formas distintas. Cada uma delas possui características próprias, é óbvio, né? E elas, evidentemente, têm modos de contar histórias diferenciadas. E é nisso que nós vamos, então, nos agarrar a partir de então. A literatura, vamos pensar aí. A literatura ela é construída por meio da linguagem verbal e ela é deixada à imaginação do leitor para visualizar o cenário, os personagens, as situações. Quem é que
Estou aqui hoje, acordei pensando no Dom Casmurro, hein? Não sei por quê, mas quem é que não leu Dom Casmurro e não fez aí uma construção da figura personagem Capitu, da figura personagem Bentinho, né? Então, a literatura, o texto literário, nos permite isso, que por meio da linguagem verbal, nós, seus leitores, possamos então construir essa imaginação, né? Visualizar a nosso modo cada um desses cenários, dessas situações. Então, nós participamos da construção desse texto. Elementos como o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o estilo literário desempenham papéis fundamentais na criação da experiência do leitor. Já o cinema, por sua vez, ele utiliza uma combinação de elementos visuais e auditivos para contar uma história. A direção, a cinematografia, a trilha sonora, o design de produção e a atuação dos atores desempenham papéis cruciais na transmissão da narrativa. Então, o público da arte cinema vai receber uma representação visual e também auditiva, e é de forma direta, né? Ele não precisa, assim como acontecia com o texto literário, imaginar, construir. Ele recebe diretamente essas representações, com todos os elementos visuais e sonoros previamente definidos pelo diretor. Bom, colocado aí essas distinções, nós vamos observar que as duas formas, seja ela literária e cinematográfica, elas têm as suas próprias vantagens e também os seus desafios. A literatura, por exemplo, vai permitir para o leitor uma exploração mais profunda dos pensamentos internos dos personagens e também a liberdade para que o leitor possa interpretar a história de maneira única. A forma como eu visualizo a minha Capitu é uma, a forma como a professora Letícia vai visualizar a Capitu é única, né, com um repertório, com o horizonte de expectativa de cada um de nós. E vocês também terão, então, essa construção e essa liberdade para interpretar a história de maneira única. Já o cinema tem a capacidade de criar um impacto visual e também o emocional de imediato, proporcionando uma experiência sensorial de forma mais direta. Então, como pensar silêncios na literatura e no cinema são artes distintas? Apesar dessas diferenças estilísticas, tanto a arte literária quanto a cinematográfica, elas são arquitetadas por inúmeros silêncios e elas compartilham a capacidade de usá-los como instrumento narrativo poderoso para a construção da mensagem. Essa convergência, ela vai evidenciar como as duas formas artísticas, elas podem se influenciar mutuamente, resultando em interpretações ricas e diversas da mesma história. E aí nós passamos, então, para uma leitura prática, bem rápida, só para deixar o gostinho aí do quero mais, e caso vocês se interessem também, eu tenho publicado um artigo, juntamente com a professora Luzia, no qual nós tratamos aí de vários detalhes com um olhar com vistas ao silêncio para literatura e arte aplicado na obra A Hora da Estrela. Então, essa obra, ela é repleta de silêncios significativos, tanto na versão literária, de Clarice Lispector, publicada em 1977, quanto na versão cinematográfica de Susana Amaral, de 1985. E aí eu já questiono vocês, mas como é possível aprendê-los, os sentidos, os silêncios, né, e atribuir sentido a eles? Como que eu consigo perceber esses silêncios? Como eu faço a leitura desses silêncios? E de que forma eu consigo dar sentido a esses silêncios? Bem, para responder, né, a esse denominador, a chegarmos a um denominador comum a essa questão, eu trago então, né, eu vou me ancorar aos estudos de Orlandi. Ao buscar dar ao silêncio seu lugar de direito, então refutando aquela posição secundária no qual o silêncio era visto como excrescência, o resto da linguagem, a Orlandi ela vai distinguir nos seus estudos duas formas, como eu já mencionei a vocês, o silêncio fundador e a política do silêncio. A política do silêncio é ainda subdividida em dois segmentos, o silêncio constitutivo e o silêncio local. Então, essa teoria, essa estudiosa, nós estaremos pautados para fazer a leitura dessas obras. E aí eu começo tratando do silêncio fundante.
A estudiosa vai dizer que o silêncio fundante ou fundador, ela trabalha com essas duas nomenclaturas na sua obra, é aquele que existe nas palavras, que significa o não dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo então condição para significar. Ou seja, essa espécie de silêncio não é ausência de sons ou de palavras. Ele trata do silêncio fundador ou fundante, é o princípio de toda significação. Aí vocês estão se perguntando, mas espera aí, como que eu vou alcançar esses silêncios fundadores que essa autora tem falado na obra A Hora da Estrela, né? Então, nós conseguimos observar isso nos momentos em que o texto, seja ele texto ou filme, sugerem algo sem explicitar completamente. Isso pode incluir as pausas significativas na narrativa, né? O narrador, nós vamos ver ali um exemplo mais adiante, em que o narrador diz assim, não posso continuar, né? Preciso parar de escrever, né? Preciso de uma pausa. Expressões faciais dos personagens, aqui pensando mais no texto cinematográfico, os cenários vazios, ou qualquer outro elemento que transmita um sentido mais profundo, que vai além das palavras ou imagens explícitas. Afinal, o silêncio não está apenas entre as palavras, ele as atravessa, acontecimento essencial da significação. Ele é matéria significante por excelência. E aí, para provocar um pouquinho, para vocês compreenderem um pouquinho desse silêncio fundante, eu destaco aqui um dos pontos em que discutimos, né, no nosso trabalho, o título. O título, do título até a última letra, até o último fonema da obra, seja ela literária ou fílmica, o silêncio é fundante. Ele vai garantir a significação e também a mobilidade dos sentidos. E aí vocês devem estar se questionando, como assim, professora, silêncio fundante a partir do título? Quando nos deparamos com o título da narrativa, né, fílmica e literária, A Hora da Estrela, né, visualizando aqui esse em tela, né, do cinematográfico, ou então essas duas capas aqui de edições diferenciadas, sem olhar para a imagem, o que pensamos, sem conhecer da história, A Hora da Estrela, sobre o que você vai pensar que vai tratar essas duas artes, né? O texto, então, ele vai poder sugerir com esse título para nós inúmeras coisas. Eu vou aqui elencar apenas algumas. Então, o título pode ser sugestivo, como um momento em que todos os sonhos da personagem se realizam, por isso, A Hora da Estrela. Pode ser também um momento crucial na vida de alguém, né? Ó, a hora da estrela. Ou um momento de decisão, onde também um momento do destino. Nossa, chegou a hora, né? A hora da estrela. E aí, se nós pensarmos essa sugestividade aqui, né, de decisão ou do destino, nós vamos, quem já leu essa obra vai pensar, é realmente, né, é a hora da estrela, porque é um momento em que Macabeia vai conseguir, né, ser a estrela, ser o foco, ser a personagem principal, ser enxergada, mas também é um momento em que a sua vida é ceifada, né? Ou então uma metáfora complementando essa ideia sugestiva de que a vida é efêmera. E eu coloco aqui que tem muitas outras ideias que podemos perceber aí nessa leitura conforme o silêncio fundante, né? Ele não está dito, mas tudo isso é possível. Ainda com relação ao silêncio fundante, eu coloco aqui para vocês um outro exemplo, e eu até mencionei isso anteriormente, quando o narrador hesita em dar prosseguimento à narração. E aí eu trago uma citação da obra. Ele diz: quanto a mim, estou cansado. Talvez da companhia de Macabeia, Glória, Olímpico. O médico me enjoou com a sua cerveja. Tenho que interromper essa história por uns 3 dias. Olha só o narrador, o Rodrigo, dizendo que não pode continuar. Então, é um silêncio ali mostrando a hesitação na narração desse narrador. E nessa pausa, é claro, ele não vai dar uma pausa de 3 dias, nós não vamos conseguir perceber isso na narração, mas existe uma pausa, e esse momento de pausa, muita coisa está submersa, há muitos sentidos escondidos ali. Já no texto cinematográfico, nós vamos perceber esse silêncio fundante na transição de cenas, nas pausas, nos hiatos, naqueles momentos que criam a tensão, o suspense e que fornecem um respiro para o receptor,
seja um respiro de alívio ou então um respiro de tensão. E aqui eu também trago uma cena, só para ilustrar essa questão do silêncio fundante, que é uma cena em que a Macabeia vai pedir, né? Ela se sente muito mal, porque a sua colega de trabalho e amiga Glória recebe sempre ligações do trabalho dos seus namorados, né? E ela nunca recebeu nenhuma ligação. Então, um dos encontros que ela tem com o Olímpico, ela entrega uma ficha e pede para que ele faça uma ligação no trabalho dela, para que ela receba uma ligação no seu trabalho. E aí, durante esse diálogo, né, ele deixa ela falando sozinha, vocês podem ver ali, né, ela de costa, né, ele sai à frente, ela fica observando, essa cena é interrompida por uma outra cena, na qual nem o Olímpico e nem a Macabeia aparecem. E aí vocês ficam pensando, né, pelo menos eu fiquei pensando por alguns minutos, será que ele vai ligar? Né? Será que ele vai atender esse pedido? Não tem uma continuidade, né, nessa narração, pelo menos não nesse momento. Então, de uma forma abrupta, essa pausa, né, esse corte. E aí eles passam para uma cena em que a Glória vai visitar a cartomante. E aí você pode se perguntar, qual é o sentido, né? A Macabeia se sente sozinha, precisa de que alguém ligue para ela se sentir viva, existente em seu trabalho, né? E de repente Glória, né, já é uma pessoa que está ali sempre muito vista, né, em seu trabalho, é sempre muito quista, procura cartomante para tratar de questões amorosas, né? Qual é o sentido desse corte, dessa união, dessa continuidade? Então, olha só, todas essas questões trazem aí sentidos, sentidos que estão ocultos nesse silêncio fundante. Nós também vamos perceber a questão da fragmentação da narrativa. E a fragmentação, seja da narrativa ou a fragmentação da identidade, é um campo fértil para a leitura dos silêncios. A Eni Orlandi, ela vai dizer que quando se trata de silêncio, nós não vamos ter marcas formais, mas nós vamos ter pistas, traços. É por essas fissuras que temos nas narrativas, essas rupturas, falhas, que o silêncio vai se mostrar de forma fugaz. Ela ainda afirma, ou melhor, quem afirma agora é a professora Tofalini, que quanto mais, e isso é interessantíssimo, hein? Quanto mais fraturas, tanto mais sobressaem os silêncios. E é por isso que nos textos de Clarice Lispector a gente consegue fazer uma leitura muito rica com o viés do silêncio, porque os textos dela são sempre muito fraturados, né? Tanto a narrativa como seus próprios personagens. E aqui eu menciono apenas duas circunstâncias em que vai falar da fragmentação da identidade, no qual mostra Macabeia como um ser inferiorizado. Então, nós temos uma passagem ali da obra que diz: ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. E aqui eu coloco também um outro destaque para mostrar a questão dessa fragmentação, né, dessa não visibilidade da personagem Macabeia, e essa citação é para destacar o quanto, observe em página 73, o texto A Hora da Estrela é um texto curtinho, 100 e poucas páginas, então passa de 50%. Isso para dizer para vocês que o nome Macabeia no texto literário vai aparecer, olha lá, a mais da metade da obra. Antes disso, ela é tratada como a nordestina, a moça, né, a outra, aquela mulher, qualquer outra nomenclatura, menos o nome. Então, por isso eu coloco aqui que o nome da Macabeia é silenciado, né? E a citação: e se me permite, qual é mesmo a tua graça? Macabeia. Maca o quê? E aí, para piorar a situação, né? O nome dela, nem quando ela pronuncia, é identificado, faz-se existir, né? Ela repete, Beia, foi ela obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Então, nós temos aqui o personagem olímpico zombando, né, do nome da Macabeia. E agora, nós passamos a segunda espécie de silêncio de Eni Orlandi, que é o silêncio constitutivo. Esse silêncio, ele vai indicar que para dizer algo é preciso não dizer.
né? Uma palavra vai apagar necessariamente outras palavras. E isso é claro para a gente. Eu estou aqui dizendo para vocês, usando esse discurso, e o que eu estou dizendo certamente está deixando de dizer outras coisas. Quando eu escolho as palavras para falar com vocês, eu estou excluindo outras. Então, essa é a ideia do silêncio constitutivo. E eu trago aqui para exemplificar essa espécie de silêncio uma cena do filme, e também aparece na obra, né? Na obra, a personagem Macabeia, depois de um encontro que tem ali com um olímpico, eles tomam chuva, correm até a frente de um estabelecimento, e ela vai dizer: eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? Então, assim, não tinha nada a ver com o que eles estavam conversando. Qual foi a razão, né, dela ter escolhido esse dizer? Por que esse dizer, né, foi selecionado? O que apagou? Né? Que outras coisas poderiam ter sido ditas e não foram nesse momento? E aí essa mesma situação ocorre também no texto cinematográfico, mas há uma inversão ali na construção frasal. Então, aos 39 minutos do filme, é dito: eu gosto tanto de prego e parafuso, e o senhor? E aqui também eu fiz um destaque só para mencionar para vocês que um outro exemplo, são inúmeros, tá? Conforme eu disse, pode ser visto outros detalhes no texto que nós já publicamos, é o foco no gato. O foco no gato é no início do texto cinematográfico. O filme começa com um personagem gato. Não aparece na cena inicial a personagem Macabeia. Então, por que a escolha do gato e não de Macabeia? Ou outro personagem qualquer, né? Então, por que houve esse apagamento da personagem nessa cena inicial? O gato, nós vamos perceber ao longo do texto, da narrativa, que ele não tem importância alguma, né, para o desenrolar da narrativa, né? Ele é ali um ser, né, que poderia passar batido, mas por que ele é o centro das atenções iniciais dessa narrativa? Então, esse seria também uma marca desse silêncio constitutivo. E aqui, só em síntese, né, só para mostrar para vocês também outra circunstância em que podemos perceber o silêncio nas páginas inicialmente. Nas frases curtas, enxutas, e aí eu trago aqui um rol de citações e imensas outras mais, que vocês podem acompanhar no texto literário, e também o uso das figuras de linguagem, as metáforas, a sinestesia, a assonância, tudo isso contribui para essa imersão no silêncio. Na tela, conforme já mencionei também em outros momentos, os cortes abruptos nas cenas, a trilha sonora, a aproximação da câmera, o enquadramento na cena, tudo isso são marcas, são indicações aí que nós podemos fazer a leitura do silêncio, né? E para encaminhando aqui para o fim, algumas considerações. Não dá para dizer que são finais, elas nunca serão finais, né? Como eu disse, falando de arte, sempre haverá algo a ser dito. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês o reforço, a ideia, o acalento ao coração de que a possibilidade de leitura de uma obra é inesgotável, cabendo sempre ao leitor o papel de construir os sentidos mais variados e críveis de uma obra. A abordagem das obras com vistas às formas do silêncio, sem dúvidas, amplia ainda mais as vias para a construção do sentido de ambas. Deixo também, para finalizar aqui a minha fala, uma citação de Orlandi, no qual ela diz: o silêncio é contínuo e há sempre ainda sentidos a dizer. O meu muito obrigada a vocês que acompanharam até aqui, até esse momento. Aqui estão algumas das referências utilizadas para o desenrolar desse trabalho. Agradeço a atenção, mais uma vez agradeço também o convite, Letícia, e fico à disposição, conforme eu mencionei, né? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar colocando aí no chat nesse momento, mas caso queiram também, eu estou à disposição via e-mail. Vou voltar lá na tela inicial, mas finalizo aqui a minha fala. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês para pensarem, então, na leitura dos textos artísticos. Érica, muito obrigada. Que perspectiva boa para nós lermos agora os nossos objetos,
né? Tanto na literatura juvenil, quem trabalha com a literatura infantil também, o silêncio tão importante, você que também trabalha nisso, né? Para trabalhar com as crianças, para que elas reconheçam desde pequenas. Então, quem é da pedagogia e também está vendo essa palestra, né? Eu acho que agora vai mudar o nosso olhar, a nossa maneira de olhar para as obras e para as mídias no geral, né? Para aquilo que a gente trabalha, que é o nosso objeto não só de estudo, né? Mas o nosso objeto de trabalho, né? Aquilo que a gente traz para os nossos alunos. Então, com certeza, uma palestra rica, e eu penso também como que nos concursos, às vezes, nas questões, às vezes a gente vê como algo que faltou, mas para que nós possamos achar agora nas questões como uma parte rica de sentidos também, né? E às vezes questões podem ser formuladas também nos concursos para trabalhar isso. E aí a gente tende ao erro. Ah, não, o silêncio aqui, o autor, né, deixou vazio. Não é que ele deixou, né? Deixou esse vazio, mas é proposital. É E aí, proposital. quando você explicou cada detalhe desse. Então, para nós é muito relevante cada partezinha do teu discurso aí. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada. E vão colocando aí depois as perguntas que a gente vai respondendo. Vai olhando, não no meio da palestra, mas aos poucos, né? E a Érica também deixou o contato. Qualquer dúvida, qualquer também interesse de temática, porque eu acho que vão surgir para trabalhar, porque ela usou isso em uma obra. Quantas obras tem para que a gente possa analisar? Né? Às vezes você está lendo e fala, nossa, aqui tem silêncio, aqui tem... E essa obra pode ganhar a sua análise também, né? Então, muito obrigada, viu, Eric? E obrigada a vocês que estão conosco nesse congresso. Um beijo grande. Beijo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.